Olá, turma, tudo bem? Professor Tadeu, com a disciplina Pesquisa de Mercado. Iremos para a nossa aula 3, parte 1. Nós iremos estudar a pesquisa de satisfação do consumidor. O objetivo desta aula é consolidar o seu conhecimento sobre como ampliar o planejamento da pesquisa para a tomada de decisão mercadológica. E temos como tópicos dessa aula níveis de satisfação do cliente, plano de pesquisa de satisfação e monitoramento do grau de satisfação do cliente. E relembrando a nossa última aula, nós estudamos na aula anterior o conceito de produto, que surge da seleção de algumas ideias e deve ser desenvolvido e testado antes de realmente se transformar em um produto. Vimos que um teste de conceito ele tem o propósito de identificar as reações dos clientes em relação aos atributos e à utilidade de um produto ou serviço. E também que um teste de produto ele consiste na avaliação dos atributos, dos bens e da funcionalidade de um produto em condições reais e normais de uso, por uma amostra representativa dos seus prováveis consumidores. Pesquisa de satisfação do consumidor. Bem, você já preparou em aulas anteriores uma pesquisa de potencial de mercado, uma de perfil de consumidor e outra sobre desenho de produto. Agora, o seu desafio será, portanto, preparar uma pesquisa de satisfação do consumidor. Então, assim, a satisfação do cliente ela está diretamente ligada à sua experiência de compra e ao preenchimento das suas necessidades e expectativas em relação ao produto ou serviço adquirido. Quem já não ficou muito feliz ao comprar um produto ou serviço que atendeu às suas necessidades e superou as suas expectativas? E já por outro lado, quem já não se irritou por ter comprado algo que não funcionava da forma que você queria ou que tinha sido feito de qualquer maneira e sem atender os padrões de conformidades oferecidos pelo vendedor? Isso é muito chato, isso é muito ruim. Com certeza, todos nós já passamos por isso. E assim, essas duas indagações, elas remetem ao tema satisfação do consumidor, a qual deve ser constantemente monitorada e mensurada, ou seja, medida, para se evitar insatisfações, já que uma vez que o cliente está satisfeito, ele volta a comprar e ainda ele ajuda indicando a empresa para outras pessoas, o famoso boca a boca. O que não acontece com os clientes descontentes, que além de não comprarem mais, eles falaram mal da empresa para as outras pessoas. Eu sou uma dessas pessoas. Se eu estou insatisfeito com algum produto de alguma determinada empresa, eu sou o primeiro a falar mal. Então, assim, vamos tentar entender como se dá um plano de pesquisa de satisfação de consumidores para essa rede de postos, considerando o problema e os objetivos da pesquisa, definindo com isso a amostra e descrevendo minuciosamente o procedimento a ser adotado, incluindo as formas de abordagem e o instrumento de pesquisa. Isso não pode faltar. E para dar conta desse desafio, vamos a uma curiosidade em relação a esse tema insatisfação. Você sabia que os resultados de pesquisas atuais eles indicam que somente 4% dos clientes insatisfeitos reclamam? E sabia ainda que para cada reclamação recebida,
existem 26 outros clientes insatisfeitos, e você tem ideia de que, dentre os consumidores insatisfeitos que não procuraram a empresa para reclamar, de 65% a 95% jamais voltaram a comprar na mesma organização? É um fato isso aí. E sabia que se estima que o esforço para se conquistar um novo cliente é aproximadamente 5 vezes maior do que para manter o antigo cliente? Então, assim, a empresa ela gasta mais para conquistar novos clientes do que para manter. Que aqueles clientes que eles, podemos dizer assim, que são fiéis a empresas, eles já estão acostumados, né? Eles já estão conquistados. Então, a empresa ela não tem muito com o que gastar com esses clientes. Já os novos clientes, eles têm que ser paparicados, né? Podemos dizer dessa forma, né? Tem que ser paparicados para poder se sentirem atraídos a um determinado produto ou serviço de uma empresa. E assim, os aproximadamente 96% dos clientes insatisfeitos que deixam de reclamar, muito provavelmente não fazem em razão dos custos envolvidos com os procedimentos necessários para fazê-lo, como dar um telefonema e ter de perder tempo para ser atendido. E também escrever uma carta ou preencher um formulário. Ou ainda realizar uma reclamação verbal pessoalmente no estabelecimento comercial ou um escritório de prestação de serviço. E vale lembrar que esse tipo de reclamação face a face é desagradável e estressante. Realmente é muito ruim a gente receber, por exemplo, uma reclamação, né, de um cliente. Especialmente quem trabalha assim com o público, é um pouco desagradável. Mas muitas vezes se torna necessário para que os ajustes eles possam ser feitos. E assim, e quase sempre, né, essa situação é quase sempre encarada como um confronto entre as partes. Por isso é importante relacionar-se com o consumidor e monitorar constantemente o seu nível de satisfação. As grandes empresas elas têm uma grande preocupação com isso, com a satisfação da sua clientela, do seu público-alvo, investindo de forma séria e responsável para solucionar os problemas dele. Tem que solucionar, não pode fazer de conta. Respondendo de forma efetiva às suas reclamações. E você acredita que essas atitudes elas podem mesmo produzir os resultados positivos para a empresa? Pense. Então, assim, fique sabendo que sim. Apesar de serem assim medidas assim à primeira vista simples, né, essa questão de você tentar entender, tentar aceitar a reclamação do cliente, mas realmente são medidas eficazes, eficientes. E aproximadamente 82% dos clientes que reclamaram e tiveram seus problemas resolvidos afirmaram que voltariam a comprar de uma empresa que agisse de modo a solucionar sua reclamação. E vale acrescentar ainda que as reclamações dos clientes elas são fontes valiosas para a detecção de problemas. Olha aí, a reclamação do cliente. E gerando com isso informações preciosas para o desenvolvimento e lançamento de novos produtos ou serviços. E assim, toda reclamação ela deve ser encarada como uma válvula de escape, permitindo para o cliente que ele exprima sua frustração frente a uma expectativa não atendida por um produto ou serviço. E é obrigação da empresa lidar com essa reclamação e ajudar o cliente a superar sua frustração causada pela falta de conformidade do produto ou serviço. Então, aquela empresa, né, nos dias atuais,
que não ouve o seu cliente, ela está fadada ao fracasso. E uma vez que ele está dando uma segunda chance para a empresa preencher a sua expectativa, seja executando o serviço novamente, ou seja repondo o produto, não conforme ou e vale acrescentar ainda que as reclamações dos clientes, elas são fontes valiosas para a detecção de problemas. Olha aí, a reclamação do cliente. E gerando com isso informações preciosas para o desenvolvimento e lançamento de novos produtos ou serviços. E assim, toda reclamação ela deve ser encarada como uma válvula de escape, permitindo para o cliente que ele exprima sua frustração frente a uma expectativa não atendida por um produto ou serviço. E é obrigação da empresa lidar com essa reclamação e ajudar o cliente a superar sua frustração causada pela falta de conformidade do produto ou serviço. Então, aquela empresa, nos dias atuais, que não ouve o seu cliente, ela está fadada ao fracasso. E uma vez que ele está dando uma segunda chance para a empresa preencher a sua expectativa, seja executando o serviço novamente, ou seja repondo o produto, ou seja ainda devolvendo o dinheiro por ele desembolsado, evitando que ele fale mal da empresa para outras pessoas ou que sejam feitos processos judiciais baseados no Código de Defesa do Consumidor. Isso é muito ruim para a empresa, isso fere a imagem dela. Especialmente, com certeza, frente, principalmente dos futuros clientes. Então, farei, com base no que a gente já apresentou, que eu já apresentei, farei uma pergunta bem simples e que vocês poderão responder como se dizem por aí, na lata. Como descrito anteriormente, uma parte considerável dos clientes não reclama, apenas para de comprar da empresa. Você acredita que isso seja um bom negócio? A não reclamação da empresa? Com certeza não. Então, como deve-se evitar, ou pelo menos diminuir, situações desconfortantes como estas? Pois bem, a pesquisa de satisfação do cliente ela é um ótimo instrumento de motivação, de monitoramento e investigação do grau de satisfação dos clientes. Como a empresa avaliando variáveis que envolve também o seu mix de marketing. Uma pesquisa de satisfação ela pode indicar, por exemplo, que um considerável número de clientes está insatisfeito por não encontrar o produto X nas prateleiras, ou porque o preço do produto Y está muito acima do mercado, ou ainda pela falta de cortesia no momento do atendimento. Isso é muito comum. A pesquisa de satisfação de clientes ela visa medir e analisar o grau de avaliação dos consumidores sobre os processos, produtos e serviços de uma organização qualquer. Comumente, os resultados desse tipo de investigação eles propiciam o levantamento de dados que servirão para auxiliar, ou seja, subsidiar o desenvolvimento de ações que neutralizarão a insatisfação e promoverão a satisfação dos consumidores. Olha aí. Assimile então a ideia. A pesquisa de satisfação dos clientes consiste em um processo investigatório sobre o grau de satisfação ou insatisfação dos consumidores de um produto ou dos usuários de um serviço em relação às variáveis como atributos, qualidade no atendimento, prazo de entrega, tempo de espera, preço, dentre outras situações e dentre outras variáveis.
É possível descrever uma pesquisa de satisfação dos consumidores como um sistema de administração de informação contínuo e que visa levantar o desempenho da empresa por meio da percepção do consumidor, encontrando assim subsídios para aprimorar a inteligência de mercado e facilitando a tomada de decisão para melhorar o desempenho empresarial. Já está comprovado que a empresa que cuida bem dos seus clientes, promovendo e mantendo elevado grau de satisfação, ela apresenta resultados acima da média, com retornos econômicos superiores aos da concorrência. Pois bem, e além da superioridade do desempenho organizacional, existem outras vantagens proporcionadas pela aplicação da pesquisa de satisfação dos clientes, como a criação de uma percepção mais positiva e sincera dos clientes, e também a obtenção de informações sobre as suas necessidades de forma mais precisa e atual. A promoção de uma relação de transparência, de lealdade com os consumidores e elevando consideravelmente a confiança do cliente com a empresa em função de um canal de comunicação formal que aproxima a empresa do consumidor, com o consumidor. Então, assim, como então deve-se fazer a pesquisa de satisfação do cliente? Conheça então 3 opções de pesquisa de satisfação dos clientes que podem ser utilizadas em diferentes situações, a depender do tamanho da empresa e do setor em que ela atua. A primeira opção é a pesquisa física, planejada e executada pela própria empresa, no padrão Faça Você Mesmo. A segunda opção ela está ligada à pesquisa à distância, também planejadas e executadas pela própria empresa. E, finalmente, a terceira opção é a contratação de uma empresa de pesquisa terceirizada para planejar e executar a pesquisa de uma forma personalizada e de acordo com as necessidades da organização. É o que a gente chama de terceirização de serviço. Vamos aprender sobre essas 3 opções com mais detalhes. Então, comecemos pela pesquisa física planejada e executada pela própria empresa. Então, assim, fazer a própria pesquisa de satisfação do cliente pode ser uma boa e econômica opção para o varejo ou prestador de serviços de pequeno e médio porte, como lojas de roupas, restaurantes, salão de beleza, ou clínicas médicas. Até porque são assim empreendimentos pequenos que não requerem uma estrutura muito grande para se desenvolver a pesquisa de satisfação. Esse procedimento se inicia com a elaboração de um instrumento de pesquisa que contenha perguntas sobre a aparência, o atendimento, a qualidade e outros itens importantes para a empresa. Não se recomenda o desenvolvimento de um instrumento extenso, com muitas perguntas, principalmente se a opção ela for um questionário autopreenchível, porque realmente fica muito cansativo para quem vai responder essas perguntas. Um bom recurso para o caso de se optar por realizar a própria pesquisa de satisfação dos consumidores é focalizar os fatores críticos que a empresa ela acredita que impactam diretamente no nível de satisfação desses clientes. E assim, merecendo assim investigações mais profundas e personalizadas. Ou seja, um restaurante voltado para o público-alvo da classe A serão avaliados atributos diferentes
do de um restaurante voltado para classes D e E. E ao passo que o restaurante mais requintado, ele se preocupará com fatores como o atendimento dado pelo manobrista, a temperatura do ar-condicionado, a decoração do ambiente, a marca das louças e dos talheres, a textura do tecido da toalha de mesa, o guardanapo. E já o restaurante mais simples, ele procurará levantar informações sobre o preço e a quantidade dos pratos. Então, assim, cada situação deve se adequar à sua realidade, né? Cada pesquisa deve se adequar à sua realidade. Vamos tomar como um exemplo o restaurante de comida típica nordestina Cabra Macho, onde resolveu-se levantar o grau de satisfação dos seus clientes e, para tanto, desenvolveu o seguinte questionário, onde se tem as seguintes variáveis: ótimo, bom, ruim ou péssimo. E também apresenta como quesitos ou conceitos o seguinte: o sabor da refeição estava ótimo, bom, ruim, péssimo. O atendimento do garçom foi. O nível de temperatura da refeição estava. O tempo de espera pelo prato foi. O grau de higiene do estabelecimento estava. Então, vemos aí um questionário onde pode ser apreciado e apresentado em um restaurante. O preenchimento da pesquisa, no caso do exemplo do restaurante, pode ser realizado logo após a refeição, antes do garçom apresentar a conta, por exemplo. Porém, em alguns casos, é necessário incentivar o cliente a responder à pesquisa, com a oferta de brindes, cupons de descontos ou sorteios de prêmios. No caso do Cabra Macho, indicado no nosso exemplo, o restaurante ele tem a oportunidade de levantar dados imediatamente após o cliente consumir o produto. Porém, em alguns casos, é preciso que o cliente ele use o produto fora do ambiente do varejo, para que depois ele descreva o seu nível de satisfação. Nessa ocasião, a adoção da pesquisa física passa a se tornar inviável? O que fazer nesse caso? Esse é o questionamento que fica. Assim, a resposta é aplicar uma pesquisa feita à distância. No caso de uma pesquisa desse tipo, é possível viabilizar duas opções. A primeira é levantar os dados via telefonemas. E a segunda opção é aplicar uma pesquisa online, por meio de um questionário autopreenchível eletrônico. A pesquisa de satisfação por telefone pode até ser eficaz, porém se mostra ineficiente do ponto de vista operacional. Assim, porque será necessário ter um operador para ligar para os clientes constantemente e anotar os dados, o que já se sabe. Então, não é sempre que as pessoas elas têm aquela prontidão de atender uma ligação. E muitas vezes elas atendem e não mostram disponibilidade para responder, ou ainda respondem de qualquer forma, apenas para livrar-se do atendimento. Eu já fiz isso. Na pressa do dia a dia, eu cheguei a responder questionário, por exemplo, de operadoras, de forma rápida, apenas para me livrar daquela situação. As pesquisas online, elas são, hoje em dia, especialmente com a pandemia, elas são largamente adotadas em lojas virtuais, chamado e-commerce, com aplicação também em outros tipos de atividade empresarial. Empresas como o Google, Survival e SurvivalMonkey oferecem ferramentas gratuitas
para a realização de pesquisas online, com a vantagem de oferecer interfaces ágeis e interativas que facilitam a navegação do participante, apresentando um desenho agradável e auto-instrutivo. A pesquisa online ela é uma opção de pesquisa que não só proporciona velocidade na preparação do instrumento, como a disponibilidade de modelos de questionários prontos, como também oferece agilidade no momento da tabulação e análise por meio de funções de apoio para análise estatística. No caso de algumas lojas virtuais, imediatamente após o fechamento da compra, o cliente ele é direcionado para o questionário online para descobrir a satisfação dele com a experiência de comprar na loja, avaliando o tempo gasto para que se efetue o pagamento, a disponibilidade do produto, as formas de pagamento e até a facilidade de navegação pelo website. Em alguns casos mais complexos, em que as duas opções anteriores, pesquisa física e a distância promovidas pela própria empresa, não se apresentem viáveis ou produtivas, é preciso realmente contratar uma empresa de consultoria especializada na realização de pesquisa de satisfação dos consumidores. E nesse caso, a empresa ela se responsabiliza por todas as etapas da pesquisa, desde o seu planejamento, passando pelo levantamento, pela tabulação e pela análise dos dados, até a responsabilização pela elaboração do relatório final. E vale ressaltar que a contratação de uma empresa de consultoria é a opção que apresentará o maior custo entre todas as alternativas disponíveis. Até porque essas empresas que trabalham com pesquisa, elas cobram assim, valores elevados até para as empresas, para a realidade de várias empresas. Contudo, esse alto custo ele se reverterá em algumas vantagens. Conheça a seguir as vantagens de contratação de uma empresa de consultoria especializada em pesquisas de satisfação dos clientes. Uma consultoria séria, bem-sucedida e com um bom portfólio de case de sucesso, ela já deve contar com uma profunda experiência sobre o tema e já deve ter construído e aprimorado metodologias de pesquisas efetivas baseadas em modelos científicos, inclusive dos quais a gente até já estudou. Isso implica a utilização de instrumentos de pesquisas desenvolvidos de forma personalizada e adequada para aquela situação específica, com a necessidade de levantamento de dados. Outro aspecto que confere a vantagem à contratação de uma consultoria é o criterioso tratamento estatístico dos dados, com tabulações precisas e certeiras, além da respectiva apresentação desses dados em relatórios bem elaborados e bem estruturados, que contêm valiosas sugestões de ações personalizadas e construídas de acordo com os resultados obtidos pela pesquisa. Então, assim, as empresas que trabalham com pesquisa, com certeza, elas têm maestria na colheita de dados, de informações, e inclusive na apresentação desses dados para as empresas. Resumo da aula. Nesta aula, nós estudamos que a pesquisa de satisfação dos clientes visa medir e analisar o grau de avaliação dos consumidores sobre os processos, produtos e serviços de uma organização qualquer. E também que a pesquisa de satisfação dos consumidores como um sistema de administração de informação contínua que visa levantar o desempenho da empresa por meio da percepção do consumidor. Vimos também que a pesquisa de satisfação dos clientes,
que pode ser utilizada em diferentes situações, a depender do tamanho da empresa e do setor em que ela atua. Pois então, eu espero vocês em nossa próxima aula. Até mais!